Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Coroa da Santidade, continuando na página 372. Abuso da notificação da Congregação da Doutrina da Fé, que é CDF, significa isso, em Vassula Hayden. Não sei quem é Vassula Hayden, tô sabendo agora, né? É novidade para mim, então vocês já sabem. Nunca tinha ouvido falar dessa mulher antes de eu ler a Coroa da Santidade, tá bom? Vamos lá. O próximo trabalho mais citado de Ratzinger nesse campo é uma notificação da Congregação da Doutrina da Fé, emitida por ele em 6 de outubro de 1995, sobre a mística Vassula Hayden, uma mística ortodoxa grega. Toda a parte relevante da notificação é a seguinte: além de apontar a natureza suspeita das maneiras pelas quais essas supostas revelações ocorreram, é necessário destacar vários erros doutrinários que elas contêm. Entre outras coisas, a linguagem ambígua é usada para falar das pessoas da Santíssima Trindade, a ponto de confundir os nomes e funções específicas das pessoas divinas. Essas alegadas revelações preveem um período iminente em que o anticristo prevalecerá na Igreja. No estilo milenar está profetizado que Deus fará uma intervenção gloriosa final que iniciará na Terra, mesmo antes da vinda definitiva de Cristo, uma era de paz e prosperidade universal. Além disso, é predita a chegada imediata de uma igreja que seria uma espécie de uma comunidade pan-cristã, contrária à doutrina católica. Essa notificação, por sua vez, às vezes é citada pelos críticos da era como uma denúncia definitiva e uma reivindicação total de sua própria posição. Devemos observar, em primeiro lugar, que não é aceitável a forma teológica concluir que o debate está encerrado e a discussão é silenciada sobre uma questão, mesmo que fosse denunciado tangencialmente de forma jurídica. Na ação papal da Congregação da Doutrina da Fé, essa notificação foi promulgada pelo cardeal Bertone e não pelo Papa São João Paulo II, que era o Papa da época, cujo único objetivo era alertar uma pessoa em particular, Vassula neste caso. Mas, como sempre, os críticos estão gravemente enganados, mesmo na conclusão mais básica do que o próprio texto indica, pois eles empregam duas falácias. Primeiro, eles tratam todo o segundo parágrafo citado como se fosse uma lista de anátemas de um documento magisterial tradicional, quando de fato isto comprovadamente não é. Caso em questão, várias afirmações listadas nesse parágrafo obviamente não são erros doutrinários. Não é errado desejar uma comunidade pan-cristã, desde que se deseja, em virtude da oração, que todos os cristãos atualmente não católicos se convertam ao catolicismo. E, obviamente, não é errado prever a chegada iminente do anticristo. O próprio Papa Pio X o fez em uma encíclica E Supreme, no ponto 5. Pior, eles fingem que a parte sublinhada da frase em negrito não existe e que esta notificação condena qualquer noção de uma intervenção gloriosa iniciando na Terra uma era de paz. De fato, essa sentença condena apenas a versão de tal profecia que está em estilo milenar. Se, por exemplo, um católico adverte outro dizendo não, em estilo irreverente, receber comunhão
Isso não significa não receba a comunhão. Significa simplesmente não faça isso irreverentemente. Agora não estou familiarizado com os escritos de Vassula, eu também não. Por isso não posso falar neles em detalhes. Mas se seus escritos sucumbem a milenarismo, o milenarismo não tem nada a ver com o fato de Luísa fazer o mesmo. Com todos os escritos de Luísa podem ser facilmente mostrados para se libertar dessa heresia e além disso, deixa eu ver se é isso mesmo, mostrados para se libertar dessa heresia e além disso eles refrutam de muitas aprovações eclesiásticas. Observe também que não há proposições, citações ou ensinamentos específicos condenados nesta notificação da Congregação da Doutrina da Fé. Portanto, não podemos verificar o que exatamente está sendo condenado além do próprio milenarismo. E isso, obviamente, não nos diz nada de novo, pois o milenarismo já havia sido condenado muito antes dessa notificação. Finalmente, sem acusar Ratzinger de erro, sem acusar o Papa Bento XVI, o Ratzinger, de erro aqui, devemos, no entanto, reconhecer que é possível que ele errou ao supor que o milenarismo existia nos escritos de Vassula. Pode-se reconhecer facilmente essa possibilidade real sem, no mínimo, desrespeitar a autoridade da Igreja. Alguns anos depois de escrever esta notificação, o próprio Bento XVI reconheceu aberta e especificamente que esta Congregação da Doutrina da Fé, esse documento da Congregação da Doutrina da Fé e Ação não passavam de um aviso. Além disso, ele não afirmou que os elementos apocalípticos de seus escritos, dos escritos da Vassula, eram heréticos, mas que eram discutíveis. E ele diz que simplesmente não estava claro algumas coisas neles, nas suas próprias palavras. Lemos, a notificação é um aviso, não uma condenação. O que dizemos é que há muitas coisas que não estão claras, alguns elementos debatíveis, apocalípticos e aspectos eclesiológicos que não são claros. Seus escritos, Vassula, contêm muitas coisas boas, mas a palha e o joio estão misturados. Por isso, convidamos os fiéis católicos a ver tudo com um olhar prudente. Então, ele não está condenando os conteúdos da Vassula Hayden, Ele está dando um aviso que tem algumas coisas que são debatíveis, que não estão tão claras e que tem algo misturado ali. Uma condenação autorizada de uma posição teológica não pode ser extraída de um aviso, assim como o dogma não pode ser extraído apenas de uma autoridade, da autoridade de uma revelação particular. Fazer a tentativa não é apenas completamente teologicamente confuso, mas também é filosoficamente falho, sucumbindo ao erro de que um efeito pode exceder sua causa. Falácias sobre o anticristo e a conversão dos judeus. Voltando ao trabalho do inquisidor que começamos a abordar várias páginas atrás, devemos abordar a conclusão de seu ataque ao padre Giuseppe Iannuzzi, com mais 2 argumentos que merecem breves refutações. Primeiro, esse inquisidor, que não fala o nome dessa pessoa que está perseguindo o reino da divina vontade, começa com um ponto que é compreensível, parece estranho. Ele diz que no final da era, os últimos momentos da igreja antes do julgamento geral implicariam uma queda da apostasia mundial, com o devido respeito ao fato que os cristãos estarão vivendo mais ou menos universalmente na vontade divina, mas ele ignora o fato de que nesse cenário pode muito bem não seja uma queda. Pode ser muito bem que não seja uma queda. A ascensão explosiva de Gog e Magog do fim dos tempos, mencionada no livro do Apocalipse, não é como um reinado do anticristo, pois o reinado deste último é conduzido por uma grande apostasia e é possibilitado por uma população atolada em pecado e erro. Portanto, está aberta a sua mensagem diabólica e eles voluntariamente e com culpa recebem sua marca. O reinado do anticristo poderia ser comparado à morte miserável de um viciado em drogas que cada vez mais atolado no mal dia a dia, adia esses dias tristes de sua vida
com uma overdose letal. Não é difícil ver que essa é a analogia apropriada para o mundo de hoje. O anticristo, em outras palavras, é a consequência natural da pecaminosidade do mundo moderno. Gog e Magog, por outro lado, a quem o livro do Apocalipse diz especificamente que virão após o reinado de 1000 anos, iniciarão um evento mais parecido com a morte sagrada de um mártir, em que o golpe da lâmina do carrasco, que Gog e Magog, é realmente um belo ato da vontade permissiva de Deus, embora diretamente seja um repentino derramamento da fúria explosiva de Satanás. Então, acho que será no fim dos tempos, o mundo será povoado por santos cristãos que vivem na vontade de Deus e aguardam ansiosamente sua pátria celestial, desejando sinceramente se afastar de sua peregrinação terrena, e mesmo que essa peregrinação consista na era gloriosa, ainda é um mero nada comparado à vida no céu. Esses cristãos não se unirão a Satanás após ele ser libertado, que ele vai ser libertado nesse misterioso Gog e Magog, do fim lá. Esses cristãos não se unirão a Satanás, pois ele é brevemente desencadeado da cova, ele é tirado da cova, libertado da cova, apenas para agir através desse misterioso Gog e Magog, a fim de levar esta era ao seu fim último e definitivo. Não seria apropriado que o Deus misericordioso demolisse diretamente este belo mundo que ele criou no meio da grande conflagração profetizada para o fim dos tempos, momento em que sabemos nas Escrituras, os elementos serão dissolvidos com fogo e a terra e as obras que estão sobre ela serão queimadas. Consequentemente, Deus permite que Satanás exploda junto com suas legiões de demônios para fora da cova por um momento, de modo a envolver brevemente o mundo com seu mal e justificar a ira de Deus, colocando um fim definitivo nele. Não adianta tentar argumentar que essa interpretação ensinada pelo sentido claro do livro do Apocalipse. Veja mais sobre esse ponto em sua seção do mesmo nome deste livro. É impossível em virtude de ser contrariada pelo catecismo. O catecismo não contradiz essa interpretação, pois nunca ensina que o anticristo deve imediatamente preceder o fim do mundo. Ensina apenas, nos parágrafos 675 e 676, que o anticristo deve vir antes da segunda vinda de Jesus, e que seu reinado constituirá para a igreja um julgamento final para a igreja. Portanto, claramente não pretendendo ensinar que o anticristo será necessariamente o último julgamento absoluto da igreja. Podemos ver, então, que é falso fingir que esse ensino catequético exige que defendamos que o fim dos tempos siga imediatamente o anticristo. Mas alguém poderia facilmente dizer que, considerando as diferenças entre o reinado do anticristo e a explosão de Gog e Magog, este último dificilmente é algo que possa ser considerado uma aprovação para a igreja, permitindo assim, se ele quiser, continue considerando o reinado do anticristo como o julgamento final. Da mesma forma, não adianta argumentar que essa interpretação contradiz o Apocalipse 20, pois as Escrituras apenas dizem que Satanás é solto de sua prisão após os 1000 anos e vai enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, mas não diz nada sobre se Satanás realmente consegue esse engano. Decepção é a natureza de Satanás, e dizer que ele está saindo para enganar simplesmente diz que está emergindo para se esforçar para fazer o que faz quando não é restringido por Deus. É bem possível que as legiões que ele reúne para a batalha, para cercar o acampamento dos santos, simplesmente consistam em demônios e almas condenadas. Não sei não, viu, Daniel? Da onde que você tirou isso, filho? Não tem nada a ver, não. Eu acho que é de pessoas mesmo que ele vai seduzir. Eu acho que é de pessoas, sim. E é uma aprovação, sim. Eu acho. Tá muito claro lá no Apocalipse 20. Como você pode dizer que são almas condenadas que vão sair do inferno para vir contra os santos? Estranho isso aí. Diferentemente de onde o livro do Apocalipse fala do anticristo e da grande apostasia, toda essa passagem do Apocalipse 20 sobre a derrota final de Satanás
não diz absolutamente nada sobre qualquer tipo de queda. De fato, toda a questão é tratada em poucos versículos, o que implica que, de fato, todo esse caso será um fenômeno rápido e imediatamente antes dos fins dos tempos. Eu já penso que vai ser um fenômeno muito sério, muito importante. É o que eu entendi no meu estudo pessoal. Eu entendi que vai ser um momento muito sério que vai acontecer. Que os filhos da divina vontade, que vão estar vivendo na era da paz, vão ser, já vai ter uma geração de pessoas, vai ter uma grande geração de pessoas nascidas nesse período, né? E que Deus vai, testar e vai julgar se realmente esse período de paz as pessoas viveram mesmo plenamente na vontade divina dele e que gostam disso e gostaram dessa vontade divina. É tipo assim, a gente vai estar dentro de um contexto da vida na divina vontade que não vai ter outra opção, entendeu? Não vai ter outra opção, a gente vai estar vivendo no Éden e não vai ter um teste. E daí tudo tem um teste, né? Jesus fala que tudo tem um teste para poder testar o amor dessas pessoas, porque elas vão crescer nesse contexto e vão ser educadas nesse contexto, mas é a liberdade delas, entendeu? Não vai ter um teste para a liberdade delas e precisa ter. Deus não quer o amor delas forçado. Deus não quer, Ele quer o amor, né? Porque vai ser assim, pensa bem, você vai nascer no meio da era da paz, não tem mais o demônio para te tentar, né? E aí claramente todo mundo está seguindo Jesus. Todo mundo está vivendo bem com Jesus. Uma boa. Pensa bem. Né? E você, de repente, lá na sua vontade humana, lá dentro de você, você tem alguma dúvida ainda. Guarda alguma dúvida lá dentro de você. Precisa testar essa dúvida. Jesus precisa testar. Então, ele permite que o Satanás venha, né? E seja solto, seduza as nações. E daí, nesse momento que ele está seduzindo, é o teste que a pessoa precisa para poder ela mesma se testar, porque precisa testar. Para ver se essa pessoa ama mesmo, e também para a própria pessoa. Para a própria pessoa saber se ela ama mesmo a Deus de verdade, se é somente ela está indo com as pessoas, né? Ou ela é Maria vai com as outras. Entendeu? Porque tem a Maria vai com as outras para o pecado, mas tem a Maria vai para as outras para a vida de santidade também. Tem, o ser humano é assim, vocês sabem que é. Então, na minha opinião, é o que eu acredito que é o que bate com o Apocalipse 20, tanto que eu vou pegar aqui e vou ler o finalzinho do Apocalipse 20 para a gente poder, né, ter certeza do que está sendo falado aqui, né? Porque ele que está fazendo uma interpretação estranha demais, que ele está muito otimista aqui. Mas não tem que ser otimista, tem que ser realista. Né? A gente é realista. Eu sou uma pessoa muito realista, eu vejo a palavra de Deus como ela realmente é, apresenta-se, né? Como ela se realmente apresenta. Aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Vamos lá. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Depois de se completarem esses 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Tá vendo? Sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Então, as pessoas que estão vivendo na era da paz no mundo. 1000 anos vai surgir bastante gente nova. Vai nascer bastante gente nesse contexto da era da paz, né? Nesses 1000 anos. Tá? E, reuni-las para o combate serão numerosas como a areia do mar. Nossa, é muita gente aí pra você ver. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Então vai ter muita gente. Não está dizendo que são demônios. Não está dizendo que é gente condenada aqui. Está dizendo? Não. Então ele está interpretando. Não pode. Não pode colocar uma coisa que não existe na palavra de Deus. Né? É dos 4 cantos da terra. São pessoas vivas. Dos 4 cantos da terra. Pessoas vivas, não pessoas mortas. Subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida.
mas desceu um fogo dos céus e as devorou. O demônio sedutor delas foi lançado num lago de fogo de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Tá bom? Agora, falando aqui que a gente está numa cidade, no acampamento dos santos. Então, e aí ele vai seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Imagina que, então, Jesus já vai ter purgado a terra. Vai ter tirado todas as ervas daninhas. Né? Que são as pessoas que não querem o reino da divina vontade. Vai deixar só o povo que é puro. Né? Dele. Esse povo vai começar a procriar. A geração vai crescer. E vai nascer pessoas livres, totalmente livres, né? E essas pessoas livres vão estar vivendo nessa era da paz, convivendo nesse contexto de reinado com Cristo, da Eucaristia, reinando a igreja triunfante e tal, mas a gente não conhece a mente dessas pessoas, só Jesus conhece. Será que elas estão, elas vão estar curtindo essa era da paz, belezinha, vão estar gostando disso tudo, mas será que elas vão estar de todo o coração, amando a Deus de verdade? Amando a Eucaristia de verdade, tomando posse dos bens da Eucaristia, dos frutos? Elas vão estar vivendo na divina vontade mesmo, abrindo mão de suas vontades plenamente, ou estão somente vivendo Maria vai com as outras nesse período? Porque é comum, pode acontecer sim, né? E aí precisa haver um teste. E o teste sempre é para testar o amor. E acontece de mandar ele soltar o demônio para seduzir as nações. E ele consegue seduzir uma multidão gigante, numerosas como a areia do mar. Então, muita gente vai cair na conversa dele. Pós-era da paz. Período era da paz. Então, para a gente saber que a gente tem que orar muito. Nesse período, a gente ainda vai ter que continuar firme, né? Intercedendo pelas pessoas, não vai mudar. Intercedendo e pedindo a conversão das pessoas de verdade, a conversão pura do coração das pessoas, tá vendo? Tá? Porque a liberdade do Senhor não vai tirar o livre-arbítrio, ele mesmo falou isso, ele nunca vai tirar. E o livre-arbítrio precisa de um teste, se não tiver teste, Jesus não sabe, nem a própria pessoa sabe se ela ama mesmo de verdade a Deus. E ele não quer uma pessoa que vá para o céu sem amá-lo, que não ama de verdade, entendeu? Ele não quer, eu não ia querer ir para um lugar, ficar com Deus pro resto da eternidade se eu não gosto dele. Ninguém quer uma coisa fora da sua natureza, da sua liberdade, mesmo que seja a melhor coisa do mundo, mas a pessoa não sabe o que é. Ela decidiu que não é. Essa pessoa decidiu que Deus não é a melhor coisa para ela. E Deus respeita essa liberdade. Respeita. E ela decide ficar do lado de Satanás e vai ficar com ele pro resto da eternidade. Vai ficar no lago de fogo, judiação, mas vai. Ela decidiu ficar contra Deus? Ela tem liberdade para decidir. Deus respeita essa liberdade. E respeita muito. É um jeito de amar a pessoa também. Permitindo que ela vá embora. Não é fácil, né? Mas vê lá o caso do pai do filho pródigo. Ele chorou, né? Ele sofreu muito porque o filho dele pediu para ir embora. Mas ele falou pro filho não ir? Não, ele deu parte da herança pro filho, entregou a parte da herança. Deus faz a mesma coisa com a gente, tá? Ele nos entrega a parte da herança também. Vocês sabiam disso? Vocês não sabiam? É isso que eu vou falar na aula sábado. Vou falar sobre essa parte da herança que Deus dá pra gente no sábado. Muita gente já tá curtindo a sua herança. E gastando tudo aqui na terra de uma vez. E isso é o que mais está acontecendo no planeta agora. As pessoas estão querendo gastar a parte da herança que elas têm. Só o pó da crionícia. Vão ficar depois a míngua, comendo o resto de porco no final. É isso aí. Nem isso elas terão para comer no inferno.
Prestem atenção, sábado a gente vai ter essa aula aí, tá bom? Então vamos continuar. Mas se alguém deseja se apegar à interpretação que diz que Satanás, através de Gog e Magog, eu fico com essa interpretação correta, conseguirá enganar o povo no final, então isso também está bem e não apresenta problemas para a era. Aí, ó, ele mesmo está falando. Mas se alguém deseja, eu desejo me apegar, sim, à interpretação que diz que Satanás, através de Gog e Magog, conseguirá, sim, enganar uma parte do povo no final. É um teste. Então, isso também está bem e não apresenta problemas para a era. Os 4 cantos da terra referem-se às suas extremidades, que podem ser facilmente as localizações geográficas, para as quais aqueles que se recusam a conhecer o reinado da vontade divina fogem. Então tem pessoas que vão fugir do reinado da vontade divina. Interessante. Legal isso aí. Interessante saber disso. Nunca pensei que isso poderia acontecer. Então vai ter pessoas que vão fugir do reinado da vontade divina durante a Era da Paz. Porque vai ser evangelizada a vontade, né, o reinado. O conteúdo da Luísa vai ser divulgado e vai ter gente que não vai querer. Nossa, isso eu nunca pensei. Interessante, então. Então, aí, tá vendo? Isso é a liberdade que Deus vai dar para as pessoas aí, ó. Pois talvez por porções relativamente pequenas do mundo rejeitem o domínio de Cristo até o amargo fim. É aquilo que eu acabei de falar, livre-arbítrio. Satanás naturalmente irá a essas partes do mundo e as enganará. E sob essa interpretação, são essas pessoas que ele reunirá para a batalha, para cercar o acampamento dos santos. Essa interpretação é muito mais correta do que a de cima que você fez. Viu, Daniel? Mesmo isso não satisfaz? Então sinta-se à vontade para sustentar que mesmo o mundo inteiro, incluindo aquele sob o reinado da vontade divina, é realmente enganado por Satanás através isso não... Nem todos, né? Vai ter santos. Ele mesmo falou que vai ter santos. Vai ter o acampamento dos santos. Ele falou, tá? Isso também não é nenhum mal para a era, como sempre esse inquisidor em questão e os críticos da era em geral. Eu acho que ele vai vir sobre todo mundo, porque ele é demônio, ele é espírito. Então ele vai vir sobre todo mundo também. Vai testar todo mundo. Não adianta testar só uma parte das pessoas, ele vai vir testar todo mundo, tá? O teste sempre é sobre todo mundo, sobre todas as pessoas, né? Faz um erro suposto e passa a construir todo o seu argumento apenas sobre ele. Pois o fato é que o dom de viver na vontade divina não implica confirmação em graça. Como Jesus disse a Luísa, enquanto a alma for peregrina, isto é, na terra, as portas não se fecham atrás do dom, mas permanecem abertas. Portanto, também é possível que, mesmo com os habitantes do mundo vivendo na vontade divina, haverá uma última queda que Deus permite brevemente, apenas com um lembrete final para toda a eternidade de sua misericórdia insondável. É do amor dele, né, pela liberdade do homem, né, o amor que ele tem, que eu acabei de falar, ele sempre vai manter a liberdade do homem. Talvez ele simplesmente queira, em sua vontade permissiva, permitir que os filhos caiam em pecado e erram uma última vez, para que ele possa exercer o seu maior atributo, a divina misericórdia, pois essa será essencialmente a sua última oportunidade de fazê-lo. Também é bonito isso de Deus, né? Se a pessoa errar, se a pessoa cair, ela se arrepender, também é lindo isso também. Como agora está claro, não há como usar o catecismo, a Bíblia ou qualquer tentativa de uma mistura astuta dos dois para condenar a antecipação da era. Apresentei várias interpretações possíveis sobre o Apocalipse nesta sessão, porque não me sinto fortemente apegado a nenhuma delas. Nem creio eu, deveria. Embora devamos favorecer o claro sentido das Escrituras sempre que possível. Certamente também é verdade que o livro do Apocalipse é bastante misterioso, e se Deus quisesse que entendêssemos todos os detalhes claramente, Ele os teria dado a nós. O importante é lembrar que perfeitamente ortodoxo e perfeitamente seguro de qualquer outra maneira é antecipar o reino da vontade divina na terra como no céu, isto é, a gloriosa era da paz. Repito o que afirmei algumas sessões acima, que apresentei várias explicações e interpretações possíveis aqui, não levantando nenhuma sobrancelha. Ao contrário dos críticos da era, não pretendo ter o restante da história descoberto. Eu simplesmente sei que Deus é fiel e sei que Ele prometeu uma era gloriosa da paz na terra, durante a qual sua vontade reinará-se na terra como no céu. Amém. Tá ótimo, então. Então você não se apega a nada, já entendi, Daniel. Beleza. Deu a entender que você se apegava a esse negócio dos demônios e dos condenados.
Mas tudo bem, você está dizendo claramente que não se apega a nada e não se preocupa com isso. Eu também não me preocupo com isso. Mas eu sei que tem um teste em tudo. Eu sei que tem um teste em tudo. Nossa Senhora deixou muito claro esse teste. E a gente tem que ficar esperto porque, né? Porque Adão caiu no teste. E a gente pode cair no teste também, né? Então a gente tem que ficar esperto. Não pode querer ficar como Adão, né? Correndo o risco de cair sem estar preparado. É ruim, né? E o Adão estava preparado, gente. Ele estava preparado, tá? Vou falar que não é mentira. Ele estava preparado. Deus nunca manda um teste sem a pessoa estar preparada, tá? Se ele caiu é porque ele é sem vergonha. Mas também devemos observar que nesse mesmo argumento o inquisidor revela ainda suas próprias visões errôneas sobre a natureza do livre-arbítrio humano, pontos de vista talvez compartilhados por muitos críticos da era. Ele afirma que uma era de ouro da história anularia a essência do livre-arbítrio e, portanto, consistiria em criar condições da vida humana semelhantes às encontradas na eternidade. Ao argumentar, ele revela que acredita que o livre-arbítrio é anulado no céu, o que é errado. Mentira. Mas mesmo que essa visão errônea dele estivesse correta, ele ainda não faria nada além de uma pergunta implacável, assumindo sem qualquer demonstração o mesmo argumento razoável que uma idade de ouro da história seja de alguma forma a duplicação do céu. Não é, portanto, culpada de imanentizar o eschaton. Então, esse imanência é o contrário de transcendência. Imanência é trazer para perto, né? E transcendência é trazer para algo grande, né? Que alcança elevações, né? Que é algo sobrenatural e tudo mais. E imanentizar a escatologia, né? O eschaton, o fim do mundo, né? Tal, a vinda do céu, tal. Imanentizar é trazer o céu para a terra, tipo assim, fazer com que o céu viva na terra, seja na terra realmente, né? Então, Jesus fala que o Filho da Divina Vontade é o próprio céu, é o céu, que é a alma que está na Divina Vontade, que é o céu. Por isso que se torna o céu na terra, assim na terra como no céu, porque a alma que vive na Divina Vontade, ela é o céu. Ela já vive nessa realidade do céu. Então, por isso que no livro dos 36 volumes, que vai ser muito evangelizado nesse período da Era da Paz, fala muito sobre essa diferença entre o Filho da Divina Vontade e a pessoa que não faz a Divina Vontade. Porque justamente nesse período da Era da Paz vai ter pessoas que não querem viver na vontade divina. Então, eu queria entender, agora eu entendi, né? Depois dessa conversa aqui, vai ter pessoas que não vão querer viver na divina vontade. Então, por isso que Jesus fala muito sobre a diferença daquele que vive na vontade divina e aquele que não vive. Fala muito sobre isso. Porque esse evangelho é o evangelho que vai ser evangelizado. O evangelho do reino, ele vai ser evangelizado durante a Era da Paz. Então, a gente está aqui adiantando, né, praticamente, essa evangelização da Era da Paz. A gente está adiantando, né, para ajudar as pessoas desde já a acreditar, ter uma confiança nesse reino, pedir o reino, porque precisa pedir o reino para ele vir, né? Jesus deixa claro, se não pedir, o reino não vem logo. Então a gente precisa divulgar esse conteúdo da Luísa imediatamente para que a gente possa pedir o reino que já está às portas e só falta, né, Jesus ter a disposição das almas para isso. E ele precisa da disposição de bastante almas, mas não precisa da disposição do mundo inteiro, não. Ele precisa da disposição das almas. Então, se as almas têm disposição para viver na vontade divina, elas já ficam na terra. Ele mantém na terra, já purifica e mantém aquela pessoa que tem a disposição, que acredita em Jesus. A pessoa que professou a fé, né? Então, a pessoa que professou a fé em Jesus, né, já é meio caminho andado. Né? Não é que ele vai deixar só os filhos da divina vontade na terra, pelo que eu entendi agora, né? Antes eu tinha entendido que ele ia deixar só os filhos da divina vontade na terra, mas não. Ele vai deixar as pessoas que têm disposição para o reino, para viver na divina vontade também. Então, graças a Deus, né? É muito misericordioso, maravilhoso, né? Que Deus é esse maravilhoso, poderoso. Então, você que é católico e não se interessou pelo reino da divina vontade, você está consagrado a Nossa Senhora, então você vai ficar na terra ainda, porque você tem
né, a disposição para poder, né, ser conquistado pela divina vontade. Você tem a disposição para ser conquistado, mas você tem livre-arbítrio. Sempre você vai ficar ouvindo as verdades de Deus, porque a gente fala todas as verdades de Deus aqui, né? O filho da divina vontade vai saber tudo sobre Deus, tá? Porque ele revela tudo para os filhos da divina vontade. Então, serão as pessoas que vão ter todo o acesso aos conteúdos divinos, né? As verdades divinas. Ele vai continuar, né, derramando suas verdades aqui na Terra, vai começar a revelar muita coisa que a gente não sabia, que só o céu sabe, e a gente vai saber, tá? Durante a Era da Paz. E a gente vai divulgar isso para as pessoas, né? Vai colocar tudo na internet, a internet vai continuar viva aí. Vamos colocar tudo isso, as pessoas vão ter liberdade para acreditar ou não. E quando você sabe a verdade, você tem a liberdade de acreditar ou não. Na sua vontade humana, tem a liberdade de você acreditar ou não. Você acredita se você quiser. Deus não vai forçar ninguém a acreditar. Então, tem pessoas que vão fugir do reinado da divina vontade. Não vão querer, vão viver sua vida em paz, né? Mas não vão querer viver na divina vontade. Olha que interessante isso. Vamos saber disso, né? E daí o demônio, quando voltar, ele vai vir seduzir, e essas pessoas podem cair na conversinha dele. Porque elas já estão propensas a isso, né? Porque não há tentação para os filhos da divina vontade. Jesus falou que o demônio não consegue tentar os filhos da divina vontade. Vai tentar, mas não consegue. Jesus falou que não tem tentação para quem vive na divina vontade. Então, dificilmente o demônio vai conseguir alguma coisa com a gente. Aqui. Aí também aqui fala que, finalmente, esse inquisidor faz um argumento sobre a conversão dos judeus, indicando que ele novamente inseriu clandestinamente a palavra imediatamente nos ensinamentos que não contêm essa palavra e nem a implicam. Ele conclui com razão que os judeus seriam convertidos durante a Era da Paz. Ele conclui erroneamente que isso implica que o fim do mundo deve ser imediatamente após esta conversão. Tudo o que ele cita é o Catecismo, parágrafo 574, cuja parte relevante nos diz que a vinda gloriosa do Messias é suspensa a cada momento da história até seu reconhecimento por todo Israel, pois um endurecimento tomou parte de Israel em sua incredulidade em relação a Jesus. A plena inclusão dos judeus nas igrejas do Messias, a salvação, na esteira do número total de gentios, permitirá ao povo de Deus alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo, na qual Deus pode ser tudo em todos. Claramente, não há indicação neste ensino de que a ressurreição geral, o julgamento final e o fim dos tempos concomitante devem seguir imediatamente a conversão dos judeus. Existe apenas o ensino de que a conversão dos judeus capacitará o povo de Deus a alcançar o que é mencionado lá. No mesmo trabalho, aí imediatamente após seu argumento sobre os judeus, ele também descarta completamente a promessa da Era da Paz prometida por Nossa Senhora em Fátima. E, portanto, passamos a abordar esse erro em outra sessão. Então, é outra sessão, vamos deixar para depois, né? Vamos deixar para o próximo capítulo do nosso Coroa da Santidade aqui. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.